Questão 40 sobre as condições de reflexão total de um raio de luz. O fenômeno da reflexão total acontece mediante duas condições. Uma delas tem a ver com a relação dos índices de refração dos meios envolvidos e a outra tem a ver com o ângulo de incidência. Quais são essas duas condições? Para que haja reflexão total da luz, o primeiro meio de onde ela vem tem que ser mais refringente que o segundo. E a segunda condição é que o ângulo de incidência da luz nesse primeiro meio mais refringente seja maior que o chamado ângulo limite. O que é o ângulo limite? A situação limite é aquela anterior à reflexão total, representada aqui nesse desenho. Quando nós temos uma luz que incide vindo de um meio mais para o menos refringente, notem que a água é mais refringente que o ar. Essa luz, quando incidir na interface entre os dois meios com o chamado ângulo limite, o raio refratado vai se afastar da normal de forma a sair rasante, rente à divisória entre os dois meios, ou seja, com um ângulo de refração de 90 graus. Neste caso, percebam que ocorre refração e uma reflexão, só que não é uma reflexão total, é uma reflexão parcial, que houve tanto refração quanto reflexão. Os dados para a situação limite são tais que, quando o ângulo de incidência na divisória entre os dois meios com a normal for igual ao ângulo limite, o ângulo de refração, θ2, vai ser 90 graus, a emergência rasante do raio refratado. Para eu ter a reflexão total, o que vai ter que ocorrer aqui é que o ângulo de incidência vai ter que ser maior que o ângulo limite. Para qualquer ângulo maior que o limite, ocorre o retorno do raio para o meio de incidência, ou seja, a reflexão total. Notem que nessa situação de reflexão total não houve refração do raio de luz. Então as condições de reflexão total, notem, N1 tem que ser maior que N2, então já temos parte da resposta aqui da questão. N1 tem que ser maior que N2, só há duas alternativas possíveis. E o ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo limite. Bom, o ângulo de incidência tem que ser maior que alguma coisa. Não está bem claro o que está acontecendo ali na segunda parte da resposta. Então vou ter que desenvolver o que está acontecendo aqui na situação limite para eu poder expressar esta segunda relação. Mas duas alternativas possíveis, D ou E. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou aplicar a lei de Snell na situação limite, ou seja, quando o ângulo de incidência é igual a θL, o ângulo de refração é igual a 90 graus, para descobrir quem é esse θL ou seno de θL. Então, aplicando aqui a situação limite, N1 vezes o ângulo de incidência θL é igual a N2 vezes o seno do ângulo de refração, que é 90 graus. Então, nós temos que N1 vezes o seno de θL é igual a N2 vezes seno de 90 graus é 1. Nós temos aqui que o seno de θL ele é calculado pela razão N2 sobre N1. Mas se o ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo limite, eu posso concluir que o seno do ângulo de incidência tem que ser maior que o seno do ângulo limite, e o ângulo limite, o seu seno é N2 sobre N1. Então o seno do ângulo de incidência tem que ser maior que N2 sobre N1. Aí sim nós temos a resposta, que é a alternativa da letra E. Então, para haver a reflexão total, primeiro meio mais refringente que o segundo, N1 maior que N2, e o ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo limite, ou o seno do ângulo de incidência tem que ser maior que N2 sobre N1.